Olá, meus queridos irmãos, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e com seus familiares, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para mais um momento de oração das três, evangelização. Hoje vamos falar sobre um tema que se encontra no livro de Mateus 25 a 29. Mateus 25 a 29, que tem por tema: quanto mais você serve, mais você receberá. Amém? Glória a Jesus. Esta passagem fala de uma parábola dos talentos, né? Então, se o Senhor te capacitou com dons e habilidades das mais variadas formas para que você faça a diferença através do amor e da servidão na igreja e no mundo. Amém? Glória a Jesus. Então eu te digo, para quem estás trabalhando? Para quem estás botando em prática aquilo que Deus te deu? Deus te deu dons e talento para que você coloque em prática. A parábola dos talentos fala sobre isso. Eu vou falar sobre isso nesta madrugada. Amém? Também quero dizer a vocês que toda madrugada eu estarei aqui ministrando um tema como esse, no qual você vai ouvir ou assistir. Em seguida estarei orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero dizer a você que está chegando pela primeira vez nesse canal e ainda não se inscreveu. Entra lá no YouTube, digita o nome José Claudino, aperta o botão inscrever-se, dá um joinha e depois ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Como eu te falei, o tema desta noite diz: quanto mais você serve, mais você receberá. Na passagem de Mateus 25, 29. Mas antes da gente ler essa passagem, eu quero dizer a vocês que a imagem de fundo que você vai assistir nesse canal é do canal escolhido, que você deu-me permissão para fazer uso. Amém? Então vamos lá para o tema desta noite, que se encontra em Mateus 25, 29. Mas para você entender, vamos ler Mateus 25, do capítulo 14, né? Que diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os servos, né? Chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, e outro deu 2, e a outro deu 1, e deu 1 a cada um segundo sua própria capacidade, e então partiu. O que receberão 5 talentos saiu imediatamente saiu a negociar com eles e ganhou mais 5. Do mesmo modo, o que ganhou 2 receberá, saiu e ganhou mais 2. Mas o que recebeu 1 saiu, abriu a cova e encobriu o dinheiro do seu senhor. Depois de muitos anos, muito tempo, voltou o seu senhor daqueles servos e ajustou conta com ele. Então o que ganhou 5 se apresentou a ele e disse: entregou-me 5, dizendo: Senhor, confirmei 5 talentos, e eis aqui outros 5. Do mesmo modo fez o que ganhou 2 talentos. E o seu senhor disse: servo fiel, no pouco procedeste, e no pouco será bem recompensado. Não é verdade? E eis aproximou também o que receberá 2 talentos, né? E do mesmo modo ele fez. E disse o Senhor: muito bem, meu servo fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entre no gozo do teu Senhor. Chegou por fim o que recebeu 1 talento, e disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeia e ajunta onde espalhaste, recebi de tua mão e escondi na terra o teu talento. Aqui tem o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau, negligente, saibas que ceifo onde não semeio e ajunto onde não espalhei. Cumpra, portanto, que entrego-lhe o meu dinheiro a uns banqueiros, e eu
ao voltar a receber com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque todo o que tem lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Aí o 30 diz: e o servo inútil lancei-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente. Amém? Glória a Jesus. Então, o que a gente aprende aqui, nessa passagem, é que Deus, Ele nos dá talento. Ele nos dá oportunidade. Não é verdade? Então, a gente, quando entrega nossa vida ao Senhor, nós temos que servindo para servir. Assim como Josué fez. Ele via Moisés trabalhar para o Senhor e servir para o Senhor. Não é verdade? E a gente tem que pensar sempre, trabalhar sem recompensa. Não é verdade? Porque o ser humano, ele luta, trabalha, faz de tudo para garantir o seu futuro, investe em ter um corpo bonito, busca conhecimento, formação e conquista, porém deixa o tempo que tinha para o Senhor de lado, e com isso a sua alma fica vazia e enfraquecida dia após dia. Mas sem problema, porque o mundo te vê como uma pessoa assim, inteligente e precavida e com muito sucesso. Mas Deus diz: louco, hoje te pedirão a tua alma que tem preparado para ela. Não é verdade? Então, nós que somos servo do Senhor, trabalha para o Senhor, usa os dons que Deus nos deu, nós temos que saber que somos separados. Não é verdade? E ser separado significa ser escolhido para um propósito. Significa não seguir o caminho do mundo e de não acreditar em falsos deuses ou ídolos, mas significa entregar-se totalmente o coração ao Senhor. Não é verdade? Para que depois o Senhor faça como fez. Como fez, ele disse lá em Isaías 41, 9. Como diz, o meu servo, aí está, o meu servo. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, a quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentis. Então, entendeu? Para que Deus nos escolheu? Para um propósito, para uma finalidade. Não é verdade? O Senhor te capacitou com dons e habilidades das mais variadas formas possíveis para que você faça a diferença através do amor e da servidão na igreja e no mundo. Ficar parado não é uma opção. Você responda para si mesmo: se o Senhor derrama coisas com dons, derrama as coisas para você com dom e capacitação, oportunidade, curas sobre você, para quais objetivos você as usará? Para a glória de Deus ou para a sua glória? Você se moverá ou ficar parado? Ficar parado não é uma opção. Sirva por gratidão, porque quanto mais você serve, mais você receberá. Amém? Glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, esse foi o tema que Deus brotou em meu coração. Não se esqueça, a parábola dos talentos. Lembra aqui que Deus deu 5 talentos ao varão, o varão botou em prática, ganhou mais 5. O outro que tinha 2, da mesma forma, botou em prática tudo que Deus ensinou e ele ganhou mais 2. Quando o seu senhor chegou, disse a ele: aqui está, meu senhor, as 5 que o Senhor me deu e 5 que eu ganhei para o Senhor. Já o servo maldito não soube botar em prática aquilo que Deus ensinou e, achando que estava fazendo uma boa ação, acabou se complicando e indo para o largo de fogo. Amém? Glória a Jesus. Então, que você possa aprender no dia de hoje que servir para Jesus é trabalhar com Ele e colocar aquilo que Deus te deu em prática, aquilo que Deus te ordenou, né? Fazer uso daquilo que Deus te deu. Como você viu em Mateus 25, 29, a frase: porque tudo o que tem, mais será dado e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Descreve a dinâmica do reino de Deus,
conforme a ilustração na parábola dos talentos que a gente começou a ler, não é verdade? Então, todo o significado disso significa que aqueles que são fiéis e diligentes em usar os dons e talento e oportunidade que receberão serão recompensados com mais bênção e responsabilidade, enquanto aqueles que negligenciam, lembra do último talento que ganhou só um, que negligenciam ou não usa seus dons, acabarão perdendo até o pouco que tem. Amém? Glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, que você possa colocar em prática aquilo que Deus te deu. O tema desta noite foi praticamente direcionado para todo aquele que já tem sua vida entregue e precisa botar em prática aquilo que Deus te deu. Seja na igreja, seja principalmente para o mundo, porque Jesus disse: ide e pregai o evangelho a todas as pessoas. Amém? Lembre-se, a parábola do bom talento diz assim: o versículo faz parte da parábola em que um homem, ao viajar para o exterior, distribuiu talento, né? Distribuiu moedas de alto valor entre seus servos. 2 servos os multiplicou, enquanto o terceiro enterra o seu. Ao retornar, o mestre elogia e recompensa os 2 primeiros, mas pune o terceiro. Não é verdade? Pune o terceiro por sua falta de iniciativa e produtividade. Amém? Então, por isso que nós temos que trabalhar para Jesus sem recompensa, para ser reconhecido pelo Senhor. E a própria palavra diz: juntai tesouro no céu, não aqui na terra. Seja rico para Jesus, não para os homens aqui na terra. Não que não seja pecado ter dinheiro, mas não faça do seu Deus, não faça do seu Deus o seu dinheiro. Não é verdade? Amém? Então esse foi o tema que Deus brotou em meu coração, que diz: quanto mais você serve, mais você receberá. Amém? Glória a Jesus. Então vamos orar para entregar tudo na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes de orar, deixa eu ler uma passagem, está no livro de Salmo 90, 17, que diz: estejam sobre nós a bondade do nosso Deus, soberano consolador, para nos confiar e nos amar de todo o seu coração. Não é verdade? Para nos amar nossas mansidão, consolidão e a obra de nossas mãos. Amém? Glória a Jesus. Então, Gálatas 5, 22. Amém? Glória a Jesus. Gálatas 5, 22. Amém? Glória a Jesus. Leia mais um salmo aqui, Salmo 128, 1 e 2, que diz: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Amém? Glória a Jesus. Então vamos orar para entregar tudo na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor, abençoa, Senhor, o meu trabalho, em nome de Jesus. Senhor, obrigado pela capacitação que me concedeste quando me faltar habilidade. Peço que me ajude, Senhor, a crescer e a me apropriar-me do fim que fizeste em um bom trabalho, em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Amém? Por isso, Senhor, eu te peço que abençoe meu trabalho. Senhor, obrigado pela capacitação que me concedeste quando me faltar habilidade. Peço que me ajude a crescer e a me aprimorar, Senhor, a fim de fazer um bom trabalho para Ti, em nome de Jesus. Abre portas, Senhor, de oportunidade para que eu possa pôr em prática minha habilidade e feche aquelas portas pelas quais não devo passar, Senhor. Dar-me sabedoria e direção. Entrego-te, Senhor, meu trabalho, certo de que o tornará bem-sucedido, para a honra e glória do Teu nome. Que eu possa, Senhor, sempre gostar do que faço e fazer o que gosto,
em nome de Jesus. Consolida, Senhor, a obra de minhas mãos, a fim de que eu encontre favor diante dos outros e seja uma bênção para muitos em nome de Jesus, porque eu desejo que meu trabalho sempre te glorifique, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Soberano Deus, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, obrigado por esse momento de oração, obrigado por esse tema, Senhor, que o Senhor possa glorificar-te, te exaltar-te e que o Senhor seja soberano sobre todas as coisas, em nome de Jesus. Senhor, ajuda os enfermos, ajuda aquele que precisa de uma porta de emprego, ajuda aquele, Senhor, que está se recuperando, ajuda a nossa liderança, dá sabedoria do céu e, Senhor, eu te peço que nos ajude para que possamos ter uma madrugada em paz, tranquila e restauradora a tua presença e um amanhecer de paz, bênção e sabedoria, para que possamos tomar a melhor decisão conforme a tua vontade, hoje e sempre, em nome de Jesus. É assim, meu Deus, que eu oro, que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, meus irmãos. Se você gostou, entra no canal, dá um joinha para o crescimento desse canal e do Evangelho de Cristo. Também não esquece de ativar o sininho para ficar em dias com todas as notificações e compartilha, porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém e amém.